Regina, enquanto as pessoas vão entrando, né, vou dar um boa tarde aqui a todos, né, agradecer a estarem conosco, né, nessa nossa live, e vou aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores de gestão, por estarem conosco, por acreditarem na nossa proposta e na nossa causa, né, são eles a Klabin, a Unimed Curitiba, a Universidade Positivo, a Softcine Produções, a Intercept, a Sênior Curitiba, Bourbões Hotéis, Lima Lopes, né, advogados, Gazeta do Povo, Básica Comunicações, Exal Alimentos, Strategies, Teamwork, Vetor Consultoria e a Great Place to Work, né, GPTW. Então, esses acreditam na nossa causa, nos apoiam aí em nossos projetos, né, que o nosso propósito é desenvolvermos, né, profissionais de recursos humanos e lideranças, né, cada vez mais engajadas, comprometidas em apostarem, trazerem as pessoas para o centro, né, da trajetória, aqueles que acreditam que os resultados são feitos através das pessoas, né, Regina? Então, agradeço a todos esses nossos patrocinadores. Mais uma vez, boa tarde a todos. Então, venho aqui em nome da BRH Paraná dar as boas-vindas à nossa live de hoje, que é Network no Novo Real. Né? A Regina vai conversar conosco sobre passos para formar a rede de contato durante a pandemia e dicas para essa nova realidade. Então, deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje. É com muito prazer que eu tenho aqui conosco a querida Regina Arnes, né, que ela é economista com mestrado em educação, foi professora da FAI durante 15 anos, há quase 20 anos dirige a empresa Lápidos Network, é presidente da MEX, Brasil Mulheres Executivas, líder núcleo Curitiba do Grupo Mulheres do Brasil. Né? Então, é uma honra tê-la aqui conosco, né, para falarmos sobre esse tema bastante interessante e importante, né, nesse tempo de pandemia. Então, Regina, antes mesmo de você contar para nós, né, sobre esses passos que são importantes, eu acho importante a gente compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo por que devemos ter uma rede de network, né, e o quão essa rede é importante em tempos de crise. É. Andréia e a BRH, o meu muito obrigada, né, pelo convite de estarmos aqui juntas. Já sou associada de vocês desde que a Lápidos, né, se iniciou, que era Espaço Empreendedor, e depois nos reinventamos para a Lápidos Network. Então, que bom estarmos juntos. E quando se fala em network, eu sempre tenho dito, isso é hoje uma competência. Nós precisamos nos observar em construirmos essas redes de relacionamento, rede, work de trabalho. E nesses anos todos, naturalmente, eu fui coordenando, foram surgindo algumas demandas e, naturalmente, eu fui coordenando alguns grupos, que formamos grupos de trabalho, grupos de apoio, redes, né, de relacionamento. Um deles é o MEX Brasil, é um grupo hoje Uhum. com aproximadamente 100 mulheres em cargos de alta gestão nas suas organizações. Estamos há 14 anos juntas. E por que nós definimos ou fizemos esse grupo acontecer? Lá atrás, há 14 anos atrás, fui para São Paulo conhecer hoje o que é uma grande mentora. No network é importante você ter conselheiras, mentoras. E lá atrás, a Maria Fernanda Teixeira, ela presidia um grupo de mulheres, de 400 mulheres em São Paulo, no cargo de diretoras e presidentes. E eu diria até, André, que foi uma das primeiras vezes que eu comecei a me atentar mais para a palavra network. A Maria Fernanda me dizia assim, os homens fazem network naturalmente, e nós mulheres precisamos aprender a fazer network. Né? Por quê? Porque Verdade. a gente aprende muito lá fora. Depois disso teve o MEX, depois tem outro grupo que eu coordeno, que é o Diretivo RH, um grupo fechado de 20 grandes empresas, com perfil de diretoria e vice-presidência. Há 12 anos estamos juntos em encontros mensais.
E nessa época de pandemia, em especial, né, sempre houve uma troca. A troca, a gente aprende muito, mas aprende muito lá fora também, é nessas redes. E nessa época de Uhum. pandemia, eu vi mais do que nunca, André, a força real destas redes que se tornaram realmente redes de apoio. Como também aconteceu num outro grupo de relações trabalhistas, que da mesma forma eu tenho participado, e eu vi em alguns momentos, era domingo, quase meia-noite, e empresas trocando por WhatsApp informações. E nessas horas eu diria assim, quando a gente está numa rede de apoio, numa rede de relacionamento, que é o network, a gente se sente fortalecido e se sente de alguma forma, eu diria assim, até amparado, né? E Verdade. porque são várias as tomadas de decisões necessárias, na verdade, em todos os momentos, não só agora, né? Mas em todos os Uhum. momentos. Mas absolutamente nenhuma liderança mundial estava preparado para isso, está sendo considerada a crise do século, enfim, o quanto é importante a gente participar dessas relações de troca. E é isso que acontece quando você constrói um network efetivo, né? Verdade. Até porque esse momento é um momento que ninguém tem histórico, então a gente precisa cada vez mais se apoiar, embora todos nós tenhamos que tomar decisões por minutos, né? Quando a gente tem essa acolhida, esse apoio, um espaço que a gente possa fazer o que a gente chama, né, o tororó de ideias, a gente se fortalece, a gente aprende, a gente entra cada vez mais segura no nosso processo de tomar decisão, né? É bem importante, principalmente num caso de isolamento como esse, né, que fica todo mundo cada vez mais solo, mais se sentindo eu-keep, né, eu presa, né, então é bastante importante e positivo, né, Regina? E mesmo nesses momentos é importante manter, né, pensando em saúde física, em saúde mental, em equilíbrio, mantemos essa rede de relacionamentos, porque hoje a tecnologia nos permite que a gente não fique mais isolado, né, André? Eu Sim, diria sim. assim, esse momento que a gente vive, eu diria assim, está sendo incrível, porque o que a gente não fazia ou praticava pouco online, ou não se valorizava tanto online, né? Hoje se valoriza e muito. Nós estamos, eu diria assim, muitas vezes muito mais próximas às pessoas do que talvez estivéssemos antes em eventos presenciais. Eu tenho tido oportunidade, um exemplo, um exemplo é o Grupo Mulheres do Brasil, né, que é presidido pela Luísa Helena Trajano, que eu tenho o privilégio de estar próxima a ela, né, e estou como líder do Grupo Curitiba, junto com a Margarete, do Núcleo Curitiba, junto com a Margarete Groff, e a gente entende daí alguns exemplos. Por exemplo, um tempo atrás me disseram, Regina, você que tem um network forte, você conhece né, uma pessoa que eu respeito muito, a Betânia Tanúria, e eu disse, eu Uhum. conheço. Daí, o que, que é a força do network? É você pegar o telefone e dizer, eu sou do Grupo Mulheres do Brasil, eu sou do MEX, eu sou da BRH Paraná. Isso Perfeito. abre portas. Muitas vezes, talvez a pessoa Uhum. nem te conheça tão próxima, mas pelo fato de você estar inserido num grupo e estar com foco no mesmo propósito, isso estreita as relações, né? Perfeito. Então, quando as pessoas me dizem, eu participei da Semana do Empreendedorismo das Engenharias da Federal, um outro exemplo, os alunos me pediram, Regina, que tal você falar sobre planejamento? Esse planejamento em 1 hora e pouco, que tal se nós falássemos sobre network, eu trazer para vocês os 10 passos para um network efetivo? Podem ser 5 passos, 8 passos, mas eu trabalho muito com os 10 passos para um network. Porque isso não se ensina na faculdade, né? E eu Verdade. lembro que eu fui a segunda, eram só 2 palestrantes à noite, e eu fui
na sequência do Júnior Durski, que é um grande empresário, né? Eu disse, puxa, falar depois desse, uma referência, né, em termos de negócios, eu disse, puxa, como que eu vou puxar a minha entrada depois de uma fala como essa? E ele deixou exatamente tudo que eu precisava no final. Ele deixou o e-mail dele e deixou o celular dele. Daí, no começo da palestra, eu perguntei assim, quantos de vocês anotaram o e-mail do Durski? Quantos de vocês anotaram o celular do Durski? E eu sabia, todos nós sabemos que algumas lideranças, geralmente 10 a 15%, se despontam dentro de um grupo, né? E foram aquelas pessoas que levantaram a mão. Eram 15%. Daí eu fiz a pergunta seguinte, mas por que eu anotaria o telefone dele? Eu disse, olha, no mínimo, para no dia seguinte você escrever um e-mail para ele, um WhatsApp, passar uma mensagem, dizer, eu sou fulano de tal, estive na sua palestra ontem e agradeço o tempo que você dispensou para estar conosco. Eu diria assim, e o empresário do lado de lá está acostumado a receber isso? Não está acostumado, pouco com isso. O que ele vai fazer? Ele vai correr o texto e vai ver quem me escreveu isso. Foi fulano. Exato. Eu digo, a partir daí você começa a estar conectado. Né? Então, eu diria assim, o que o network pode ajudar vocês, a cada um de nós? A ter acesso, por exemplo, a oportunidades no mercado de trabalho. Eu estive esses dias com a diretora de uma grande multinacional e a gente falando sobre mulheres e por que as mulheres ganham menos no mercado de trabalho. E algumas pesquisas internas realizadas nessa empresa mostraram que os homens, quando vão para uma entrevista, eles vão buscar todas as suas redes de relacionamento, saber absolutamente tudo, inclusive, muitas vezes, qual o valor mínimo, o valor máximo que eu poderia negociar e assim por diante. As mulheres, geralmente, vão para a entrevista direto. Elas não usam essas redes de relacionamento para saberem mais. Então, eu diria, vai para uma entrevista, vai para uma oportunidade de mercado, mulheres, principalmente as mulheres, se atentem a buscar todas essas informações para, então, estarmos frente a uma entrevista. O que mais que o network pode ajudar vocês? A divulgar o teu trabalho, né? Obter novos clientes. Por exemplo, hoje mesmo, praticamente diariamente, há empresas que me buscam. Regina, quem que você me referenciaria para fazer esse trabalho? Hoje mesmo, indiquei o nome de uma parceira para o trabalho junto a uma grande cooperativa. Mas foi essa cooperativa que me procurou. Por quê? Porque se foi construindo o relacionamento. O relacionamento, desde que seja de uma forma constante, persistente, ela gera confiança. Então, relacionamento persistente, constante, gera relacionamento e a confiança faz com que você desenvolva negócios em conjunto, né? Então, relacionamento gera confiança e confiança desenvolve-se negócios. Então, se você faz isso de uma forma constante, está presente nos lugares, quer seja agora online ou em locais presenciais, se faça presente. Que mais? Solicitar conselhos. Isso é uma outra forma que o network pode te ajudar. Você vai estar conversando de alguma forma em todos os momentos, também se aconselhando. Te facilita também o que pode te ajudar, André, a captar recursos financeiros. Por exemplo, a maior corrida de rua de Curitiba no último ano, que foi a The Riders Run, foi um projeto da Lápidos, junto com o maratonista Marcelo Alves, e eu só disse que só entraria nesse enorme projeto se realmente o grupo diretivo estivesse junto. Então, foi um grupo, uma rede que já tinham confiança nesse relacionamento,
que desenvolveram uma ação de desenvolvimento em forma conjunta e queriam um case na prática. E eu trouxe o case A Maior Corrida de Curitiba e os recursos para isso. Perfeito. Bem, E isso nesses tempos de. Esse exemplo que você trouxe é muito importante, inclusive, não só nesse momento que nós estamos de pandemia, mas também, Regina, que as pessoas entendam que várias cabeças pensam melhor do que uma, né? Que entendam que a gente pode unir forças. Nós estamos falando de uma economia colaborativa, então por que não nos unirmos a outras para que a gente possa implementar projetos, para que a gente possa fazer negócios juntos? A gente fala tanto de co-brand, né? E por que não? Né? Mas as pessoas precisam estar atentas, né? Pelo que você falou, a gente tem que ter relacionamento, esse relacionamento gerar confiança. Tem pessoas que só acionam a rede de relacionamento quando elas estão precisando, ou precisando se recolocar, ou precisando fechar um negócio, o que faz com que o teu interlocutor fique desconfortável nessa situação, não é? Network não se constrói, dizer assim, vou começar a fazer network hoje. Não, isso não é. Pode começar a fazer hoje. Mas aí que vem a grande pergunta, né, André? Por que eu vou fazer network? Isso tem que estar muito claro para você, né? Tem que estar muito claro, porque você tem que ter disciplina. A network exige algumas habilidades. Você tem que ter disciplina, e aí que vem participar de forma frequente em associações. Gente, é de forma frequente, não é que nem a Andrea falou, de vez em quando, né? Isso não cria relacionamento, não gera confiança e não faz com que você desenvolva ações em conjunto. O que o network, qual outra habilidade que você precisa ter? Ouvir as pessoas. Ouvir, mais ouvir do que falar, porque ali você aprende muito e você consegue ter uma leitura de que momento que você está vivendo ali. Né? E ser criativo também. Essa é outra habilidade. Você precisa, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, nos reinventarmos o tempo todo, né? Perfeito. Essa era até uma pergunta que eu te faria, mas achei perfeito, que assim, network hoje é uma competência demandada pelo mercado. O mercado demanda como é que você se relaciona, não só com as outras pessoas, com o mercado. E é importante que as pessoas saibam que elas precisam ter disciplina para estruturar a sua rede de network, todas essas competências que você trouxe, né? Saber ouvir, ser criativo, trabalhar empatia, se colocar no lugar do outro. Muito bom, Regina. Regina, conta para nós um pouquinho esses passos para formar essa rede durante a pandemia, né? E essas dicas para esse novo real. Traz um pouco mais para nós sobre esse contexto. Eu acho interessante porque a gente ouve falar, antes de mais nada, muito do novo normal, que é o que nós vamos viver o novo normal. E a Luísa Helena Trajano tem trazido muito do novo real. Nós não vamos ter mais o normal do que até então nós vivíamos. Nós vamos ter uma nova realidade. E precisamos estar preparados. E até então você não construiu, ou pouco, né, se observou a sua rede de relacionamento, eu diria, comece agora, porque nós estamos vivendo novos tempos, novas realidades. E de que forma que isso fortaleceu ou a gente teve resultados nesses momentos todos? Um dos grandes resultados que a gente viu foi o momento da solidariedade, né, Andréa? As redes, a gente criou movimentos incríveis, né, junto a campanhas atendendo a mais de 1.000 idosos em lares carentes, junto à Secretaria da Saúde, com a Márcia Suláquia. Fizemos campanhas junto com o Hospital de Clínicas, e tantas outras entidades que todos nós, na verdade, participamos de alguma forma. Isso não houve que não participasse. Mas se você está organizado já dentro de uma rede, os resultados são gigantes, né? E sendo com propósito.
Então, tudo isso, eu diria assim, precisa ter um propósito no que você Uhum. vier a definir como a importância do network. E eu diria, só tome uma cautela, porque network hoje é uma competência. Sim. E eu, quando falo para mulheres, esses dias falei numa grande empresa, me pediram para eu abrir durante 15 minutos o evento. Minha palavra, quando eu falo para mulheres, é network, porque a mulher, eu diria assim, vive o segundo, terceiro turno, toda a discussão que a gente traz, mas busque realmente se associar a uma rede que agregue. Isso também é importante. Não, né, que agregue, que te traga visibilidade, que te traga oportunidades, que te traga principalmente aprendizado, né, porque a gente só Uhum. fica nessas redes também se estiverem agregando. Isso é um fato Uhum. também. Tem que trazer fatos novos, temos que ser criativos, temos que, Uhum. né, enfim, é, ter a leitura daqueles grupos que você participa e principalmente contribuir, né? Contribuir para que Uhum. aquele grupo que você participa também tenha sucesso. Então, a todo Uhum. momento, hoje à tarde, por exemplo, eu estava com uma executiva do grupo do MEX, do Mulheres Executivas, discutindo, ela me ligou sugerindo o próximo nome, né, dois nomes, inclusive, para falar no próximo grande evento nosso. E, gente, são nomes fantásticos. Daí, novamente, a rede de network. Eu não conhecia essa executiva, que é referência hoje mundial na área que ela trabalha, mas pela rede de relacionamento estou chegando até ela. Que Como bacana. também conhecia uma segunda executiva. Mas isso só estou oportunizando porque nós já estamos organizados nesse sentido, Uhum. que é o que acontece com a BRH. Né? A BRH Uhum. já está organizada nesta forma de rede de relacionamento, rede de apoio, rede de interação, de trocas, mas nós temos que sempre estar contribuindo, né, para que a gente realmente permaneça e seja, faz com que isso realmente aconteça e esteja agregando para cada um de nós, né? Agora, eu pergunto para vocês, como que anda o seu desempenho em construir uma... Oi, 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 André. Regina, desculpa. Oi, eu disse, nosso dia a dia é tão atribulado que a gente precisa escolher que espaço é esse, quais são os grupos de network que nós vamos participar, porque também às vezes as pessoas acham que networking é vou só tomar um café e aí lotam a agenda disso e não tem o valor agregado, né? Isso é muito importante que você falou, André. Foi que, na verdade, se a gente abria, foi atender a todos os grupos, atender a todas, a vontade existe. Mas por isso que tem que Uhum, estar bem definido. O que você quer com esta rede? Né? Qual que é o uhum, propósito desta rede? dessa Faz rede. sentido Uhum, para mim? Então, é realmente conversar. Por exemplo, no MEX, algumas uhum, executivas me procurando para entrar no MEX nessa época. Eu disse, nossa, que interessante, né? Por quê? Porque estão sentindo a necessidade de estarem juntas nessas trocas, mas entende que se fortalece aí. E a gente sai fortalecida dentro de uma proposta de rede. Mas que nem você falou muito bem, a gente tem que tomar cuidado, porque algumas me perguntam também, qual o tempo que vai me exigir mensalmente para eu participar deste grupo ou daquele? Né? uhum, Eu vejo assim, é, 2 horas por mês, porque o uhum, espaço uhum, ali dentro de um grupo, mas desde que seja, tem que ser um grupo assim bem disciplinado. Vamos combinar assim, vamos começar que nem estamos fazendo aqui. Vamos começar às 5 aham, e vamos terminar às 5h45, né? Ou menos. aham, E temos um propósito da fala. Né? Irmos direto ao aham, ponto. Mesma coisa acontece nos grupos de relacionamento.
Então, tem que ter disciplina. Vai no encontro, foi combinado 8 horas, iniciamos às 8, termina às 9h30, termina às 9h30. Por mais que a Uhum. conversa, a troca esteja interativa, mas encerramos às 9h30, às 10 horas, ponto. Isso tem que estar bem claro, e principalmente está claro o propósito. Para que propósito? Vamos para transformar uma realidade, né? Sim. Então, vamos transformar juntos essa realidade. Mas isso tem que estar bem claro, porque senão a pessoa não se sente colada ao grupo. Ela precisa estar colada ao grupo, né? E Uhum. esse colado vem muito dessa interação, de ter, eu diria assim, muitas vezes, que nem vocês têm, comitês, né? E estarem linkados sempre ao que vocês estão se propondo. Então, isso é muito importante. E nesse momento de pandemia, eu diria assim, tomar cuidado para a gente, notícias negativas nós já temos muitas lá fora, né? Mas se você está numa rede de troca, de apoio, vamos olhar não problemas, vamos olhar soluções. E vamos olhar para frente, né? Uhum. Regina, na BRH, até complementando um pouco, quando a gente está falando desses espaços e oportunidades, a nossa associação é um espaço interessantíssimo para essa troca, para esse networking, o networking no intuito de gestão de conhecimento, de repensar negócios. Eu costumo brincar assim, vamos fazer um tororó aqui de parpites, né? Vamos discutir determinados temas. Nós temos os nossos grupos de estudos, e que é bem bacana que esse ano, com a tecnologia, né, nós estamos fazendo de uma forma virtual, ele tem tido uma demanda bem bacana, tem mais pessoas, inclusive, participando, e é aquilo que eu falei, né, um dos nossos direcionadores é atuarmos no Paraná como um todo, a crise, ela está trazendo essa oportunidade para nós estamos conseguindo ter network de outras regiões também, em alguns grupos, né? E a ideia é que a gente consiga ter em todos, para a gente poder trabalhar essa diversidade. Então, isso é muito, muito bacana mesmo. Online é incrível, que se pouco valorizava, talvez antes, a gente mesmo, da questão da gente mesmo valorizar, né? Dava a impressão que se a pessoa não viesse presencialmente até você, né, não estaria, talvez, não é dando a devida importância, mas enfim. Mas o online eu estou achando pessoalmente incrível, porque o que está nos permitindo, que nem eu falei agora há pouco, a proximidade. Por exemplo, nós tivemos o encontro do Diretivo RH na última sexta-feira, né? Eu sugeri que trouxéssemos um convidado externo, então veio o diretor de RH da Magazine Luiza. Magazine Luiza hoje tem mais de 40 mil funcionários, né? Uhum, Então, alinhamos tudo no sentido de oxigenar, vamos trazer, né? Vamos pensar e temos que buscar essas soluções, ainda mais quando falamos de pessoas, e o RH, ou gestão de pessoas, hoje tão procurado, né? E o que é essa uhum, proximidade? A pessoa lá de São Paulo, né, na sua mesa de trabalho, muitas vezes em casa, abre que nem nós estamos fazendo aqui, e oportuniza. Talvez isso fosse possível antes, também, mas demandaria um tempo muito maior de deslocamento. E tivemos ainda a feliz presença que um dia antes a Luísa Helena Trajano confirmou também a sua participação nesta reunião. Então, imagine assim, quando que isso seria possível ao mesmo tempo? Nós temos essa autoridade trazendo ainda junto a Luísa Trajano, Luísa Helena Trajano, que ela é a pessoa que pulsa pessoas, né? Então, eu aham, diria assim, é incrível. Um Grupo Mulheres do Brasil, que estou trazendo aqui alguns exemplos, porque isso é network. O Grupo Mulheres do Brasil hoje está praticamente em todas as capitais do Brasil e com mais de, sei lá, 20 núcleos internacionais. E esses dias tive numa reunião como essa de conselho, né, eu tive a oportunidade de conhecer mulheres do Brasil que estão na Alemanha, no Japão, na China, né, no Vale do uhum. Silício, em Miami, enfim, todas juntas e todas de alguma, em Paris, em Portugal, se apresentando.
Quando que isso seria possível? Né? Talvez, mas eu diria assim, está sendo uma descoberta essa nova forma de a gente trabalhar, né? E que traz Sim. resultados muito resultados realmente incríveis sob o meu ponto de vista. Eu sempre digo, nada substitui, né, André, que nem um abraço, É. um café Quando nós começamos pessoalmente. nossa, nós começamos nossa conversa falando isso, né? Queremos que essa pandemia acabe logo para nós tomarmos um café juntas, né? Então, é muito nessa linha. Mas a questão do network, né, e a tecnologia ajudando a fazer esse networking, eu diria assim, em termos de carreira, de autogestão de carreira, todos os profissionais deveriam parar e pensar e verificar o quanto eu estou investindo em descobrir ferramentas, quem senta na minha caixa, né, em outro lugar do mundo, o que eles estão fazendo, qual o diferencial competitivo deles, né? De que forma que eu posso fazer melhor. Então, aproveitar essa rede para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento também profissional. E é incrível, Regina, são poucas as pessoas que fazem isso. Às vezes o nosso dia a dia ele é tão atribulado, as pessoas sentam eu falo assim, sentam na sua estação de trabalho lá, então, e não olham para o lado, não olham para o mercado para poder fazer essa troca, né? Essa rede e essa oxigenação, né? Isso é muito É importante como, para a gestão de carreira. é como a Débora Dzieva colocou aqui num dos comentários, como o meu dia cabe em 24 horas, É verdade. né? Não é fácil, mas daí vem a questão da organização, da gestão do seu tempo também, né? E Uhum. novamente eu volto. Qual o caminho que eu estou seguindo? Qual que é o meu propósito? Né? Qual é a Então, isso tem que estar prioridade, né? bem claro, porque nós mulheres também temos uma questão que a gente tem dificuldade para dizer não, né? A gente Uhum. quer realmente abraçar o mundo, estar com todos, e muitas vezes com isso a gente perde o foco, né? Então, todos nós, homens e mulheres, a gente tem que ter muito claro qual que é o nosso foco. E se temos, né, Uhum. famílias, filhos, que nem estamos vivendo hoje um home office, mas um home office diferente, né? Não é o que seria o tradicional, porque nós estamos nesse home office com os nossos filhos juntos, né? Muitas vezes tendo que fazer as atividades escolares, eles online com a escola, você tem que, muitas vezes eu vejo mães sentadas aos lados dos filhos para que eles fiquem e atentem ali. Então, tudo isso está sendo uma nova realidade. Então, quer seja nos quaisquer relacionamentos que a gente faça, né? E quando a gente fala em network, se atente a isso e eu diria assim, dê a devida importância a isso, né? Porque isso é demais importante. E algumas vezes eu pergunto, ó, também estou aqui com algumas orientações aqui comigo. Como que anda teu desempenho em construir um network? Então, eu pergunto, você está constantemente conhecendo pessoas novas? Uhum. Observe quantas pessoas novas você está conhecendo por semana. Porque isso mostra, você tem algumas métricas para a construção. E quando conheço pessoas novas, eu consigo interagir logo de início? Porque é fácil a gente chegar num evento e estar sentado na mesma mesa com conhecidos. Uhum. Eu provoco sempre as pessoas. Eu chego no ambiente, eu olho e vejo, eu quero sentar naquela mesa ou estar naquele grupo que eu não conheço ainda. E estar com cartão de visitas em mãos, porque se você coloca o cartão na frente, quer seja físico, usando um aplicativo, enfim, você, naturalmente, a pessoa do outro lado vai te entregar. Né? Então, eu diria, saia da zona de conforto. Para fazer network, tem que sair da zona do conforto, tem que estar conhecendo pessoas novas e observe, mesmo nesse momento que nós vivemos, quantas pessoas novas, ou também manter esses contatos, que também é importante, o que você construiu, você continua mantendo. Uma outra coisa, como que anda seu desempenho? Conheço as pessoas mais importantes da área que atua, liste esses nomes.
quais são essas pessoas mais importantes e traga algumas delas, inclusive, convide-a ou pergunte se de uma forma natural se ela pode ser o seu mentor ou a sua mentora. Agora, uma coisa, André, que a gente tem que tomar muito cuidado, as pessoas me ligam para que eu as ajude a fazer contato. Daí eu digo assim, cuidado, né? Porque, mais nada, você tem que conhecer o que aquela pessoa faz. Né? Então, numa oportunidade, eu fiz uma palestra sobre alguns passos do network, e no dia seguinte, é natural, a gente fez um rodízio de cartões, de mesas, uma dinâmica X que eu estava participando, e aquela pessoa me ligou no dia seguinte. Ah, eu gostaria que você me desse o contato da pessoa X. Daí eu disse para ele, bom, primeiro, onde que nós nos conhecemos? Não, ontem à noite. Que bom, mas isso não, eu disse para ele, mas isso não é network. Simplesmente pediu o contato. Calma aí, deixa eu conhecer quem é você, o que você faz, quais são as suas referências, né? Então, Tem que tome ter alguns cuidado, cuidados, né? porque você está assinando embaixo junto. Então, se você referencia, que nem hoje à tarde eu referenciei um parceiro para uma grande cooperativa, eu estou assinando embaixo. Eu realmente conheço o que a pessoa faz e os resultados que a pessoa com isso não é assim, é uma chata, né? Então tem que tomar cuidado para não ser chato. Construir network demanda tempo, né? Que o tempo de forma constante gera relacionamento, e o relacionamento faz com que você faça negócios ou desenvolva ações em conjunto, inclusive, né? Perfeito. Perfeito. Até a Luciana da Lima Lopes escreveu: para ser indicado tem que haver uma confiança recíproca. E é verdade. Não pode ser eu indico porque é meu colega, porque é meu amigo. Hoje esse network ele está sendo muito mais qualificado nesse sentido. E a gente tem que ter esse cuidado, né? Essa moderação. Gilmar, eu vou pedir o Gilmar para escrever a pergunta dele. Ele havia perguntado como é que você, Regina, avalia, deixa eu achar aqui novamente, como é que você coloca os indicadores, né, para validar projeto? Deixa eu só achar aqui a pergunta dele, peraí. Quais são os principais indicadores que você utiliza para avaliar a viabilidade de um projeto? Mas seria projeto de network? É isso que eu queria entender do Gilmar, que ele colocou aqui. Não entendi muito bem a pergunta. Vou pedir para ele reescrever enquanto isso. Né? Pessoal, podem participar, podem perguntar, viu? Regina, que dicas você deixaria assim, importante para para esses nossos ouvintes, e principalmente temos muitas pessoas aqui da área de recursos humanos que também não têm eu diria assim, alguns têm muita experiência, muita prática em fazer network, mas a grande maioria fica, mais uma vez, eu falo assim, que nem uma concha, né? Olhando só para dentro de si. Traz um pouco, assim, que mensagem você gostaria de passar para essas pessoas? Na verdade, eu diria assim, a gente tem que sair da zona do conforto, né? Ficar voltada a si, né? Hoje o mundo é o mundo que nós estamos conhecendo aí. E as redes são fundamentais nesse aprendizado que nós podemos ter. Então, eu diria assim, saia dessa zona de conforto, não é fácil, muitas vezes exige coragem, né? Porque a pessoa pode ser, né, mais introspectiva, enfim, não conhece a pessoa, será que eu vou falhar ao falar alguma bobagem, coisa assim? Eu diria, conheça as pessoas, se você vai estar numa reunião, ou vai, né, buscar, dizia, eu vou buscar os meus conselheiros, ou quem possa, né, ser um mentor, busque saber mais da pessoa, busque, antes de mais nada, ouvi-la em relação a isso.
coloque, né, as suas expectativas e anseios de forma bastante transparente, né? Isso é fundamental para que, se for na busca dessa mentoria ou desse aconselhamento, mas eu diria assim, como uma mensagem, agora a gente quase finalizando, né, André? Sim. Faça disso, tenha disciplina, né? E para ter essa disciplina e se construir esse network, antes de mais nada, descubra o porquê. Qual que é o teu Uhum. sonho? Por que eu vou estar no, num grupo de mulheres executivas? Por que eu vou estar associada a um grupo, né? Sei lá eu, relações trabalhistas? Porque são vários os Uhum. grupos, né? Então, você tem que ter um propósito alinhado ao que o grupo está propondo. O que eu vou estar, né, junto à BRH? E, principalmente, estar construindo junto, participando Uhum. ativamente nessa construção de uma associação que é tão importante para todos nós que estamos aqui juntos. Os news, hoje, eu acho que foi hoje que eu recebi mais um news da BRH. Uhum. É o meu dia a dia. Eu não passo Uhum. sem absolutamente passar pelo que vocês estão propondo, mas junto estar propondo, né? Então, eu diria, tenha disciplina, tenha constância, tenha determinação, tenha confiança em você, né? Esses Muito importante. são isso é fundamental para que você não só network, mas na vida, né? Para que você é, siga com o propósito dentro do que Uhum. você se propôs a fazer. Então, essa mensagem que eu daria, né, para nesse nosso encontro. Perfeito. E, Regina, eu só reforço, eu acho que a pessoa, para partir para o network, nós falamos, é uma demanda, né, do mercado, em cima daquelas competências que você trouxe, eu acho que o autoconhecimento, para que a pessoa esteja firme, entre nas reuniões, com esse propósito claro, definido e consiga aproveitar o espaço, né, de uma forma construtiva, é fundamental, né? E quero convidar aqui a todos da BRH, nós temos uma rede muito forte, a BRH pode ajudar os nossos profissionais, não só de recursos humanos, mas os líderes como um todo, através dessa rede. Nós temos os grupos de estudo, a gente está falando desse momento de pandemia, né, de propósito, nós temos o programa Superação, que está sendo liderado pela Rosane e pela Vera, que estão aqui nos assistindo, que a gente está ajudando as pessoas a se prepararem para retornar ao mercado de trabalho, feito de uma forma gratuita. Nós temos os nossos 8 grupos de estudos que eles estão sendo assim de um valor muito grande, a troca de informação, de conhecimento, está sendo assim um network qualificado. Não é aquilo que nós falamos no início, né? Não é só hoje vim aqui dar um oi, tomar só um cafezinho, nem cafezinho nós estamos podendo tomar, né, Regina? Então, a pessoa tem que investir tempo naquilo que de fato vai trazer um retorno, um valor agregado. E nós podemos ajudá-los nesse processo. Contamos com a participação de vocês. Se tiverem temas interessantes, tragam para a gente transforma esse conteúdo, vê qual é o melhor formato para a gente devolver para os nossos associados e para a comunidade, se vai ser em formato de live, se vai ser em formato de grupo de estudos, enfim, tem um produtinho aí que vai sair aí do forno, que nós vamos ajudar também a sociedade dessa forma, que a Márcia Morini, que também está aqui nos assistindo, está trazendo aí, estamos tirando do forno, né? Que é para trabalharmos a escuta, ajudarmos as pessoas que estão precisando. A gente está falando muito de desgaste com a pandemia, ela está trazendo muitas coisas boas que nós falamos aqui já, né, Regina? Essas oportunidades, mas tem pessoas que estão Aprendizado. precisando. Tem pessoas que estão Sem precisando dúvida. ouvir para trabalhar a saúde mental, né? Para É, retornar. é fundamental, né? Quando se fala em autoconhecimento, hoje eu não consigo imaginar começarmos qualquer ação de desenvolvimento se o primeiro encontro já não se falar em autoconhecimento. Ainda mais quando a É gente fala verdade. de lideranças que estão numa gestão de pessoas.
Então, primeiro se autoconhecer para conseguir conhecer o outro, né? Ainda mais se você está nesse Verdade. papel de líder dentro da sua organização. Então, eu diria, aqui nem vários comentários, aqui está o Damiano Anjos, né, Damiano? No grupo de relações sindicais, ajudamos muitas empresas em suas decisões nesse momento de pandemia. Se veja só, decisão em momento de pandemia. Isso é grupo, isso é uma rede de apoio, de troca. Isso não é o not, né? É o networking. É o networking. E outra que também foi colocada aqui, as pessoas só nos buscam quando precisam. Isso é claro também, e dói, né? Porque de repente ela precisa naquele momento e a gente até pensa, eu já passei por observar algumas pessoas assim, agora ela está vindo, né? Puxa, ainda não entendeu a importância da rede de relacionamento, né? Então, isso é fundamental. E quando eu diria para vocês, eu tenho aqui os 10 passos, né? Mas procure saber nas diversas literaturas que tem, né? Enfim, tudo que a gente tem acesso a hoje, quer sejam 10 passos, quer sejam 5 passos, mas network é uma técnica. É uma técnica. E quando eu falei naquela semana do empreendedorismo das engenharias, eu lembro que depois eu falei num outro congresso, e era uma sala só para mulheres, e no final vieram 5 jovens engenheiras da Universidade Federal. E elas disseram, nós viemos aqui, Regina, para agradecer, porque nós seguimos à risca a técnica que você nos ensinou. Eu disse, é mesmo, e o que vocês conquistaram? A colocação de mercado que a gente queria. Mas tem que ser construído, não é da noite para o dia, é uma construção que é necessária ser realizada. Então, quando a gente fala em network, olha, veja que passo simples. Primeiro, o que você quer? O que você está buscando? Isso é o primeiro passo, uma técnica. Qual que é o segundo? Faça uma lista de nomes de pessoas e mantenha atualizada. Né? Isso é muito importante, não só fazer uma lista, mas como que você cria esse sistema de manter atualizado? Promova seu perfil nas principais redes de relacionamento, né? Como que está o seu LinkedIn? De que forma que você se apresenta no Facebook? Tome muito cuidado, porque hoje as empresas, quando dá contratação, elas rastreiam as redes sociais todas para conhecer quem é você. Então, observe a forma como você se comunica nessas redes sociais. Quem são, outro passo, quem são as 10 pessoas mais influentes na sua área? Se conhece, vá atrás. Se não conhece, converse com outras pessoas. E veja quais são essas 10 pessoas mais influentes. Quinto passo, verifique na sua lista se existe alguém influente que poderia te apresentar para outras pessoas influentes. E assim por diante. Oi, Andréia. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade e contem comigo no que precisarem, estou à disposição para compartilhar mais. André, tenho meus contatos, também sou associada à BRH, e obrigada e até mais. Tchau, tchau. Gente, gratidão.